Você tá com o que usuário aí? Sobre de ideia? A minha já começou. Tá, aí você tenta já compartilhar automaticamente. Aonde? Dá licença. Tá ok. Você quer saber o quê? Nada, toma. Não, agora não dá pra saber nada. E se você parar de ficar estressado, vai ser melhor. Ah, não, ele tá assim. Núcleo de Estudos Sapiens está ao vivo. Então não sou eu que tô ao vivo. Você tá ao vivo. Eu sei, só que vocês entendeu a mensagem? Sim. E isso tá mostrando pra todo mundo, certo? Então. Não é? Se pra vocês verem como ele é. Oi. Olá, Fernanda. Seja bem-vinda. Vamos falar de tarô? A gente tava nas questões técnicas aqui, Ainda dá né? pra Apoiando aí. compartilhar. E o pessoal deve ter pergunta, não tem não? A gente tem comentado um pouco aí, né, sobre tarô, tenho provocado pelo menos vocês para falar um pouco. Boa noite, Patrícia, tudo bem? Quem sabe faz ao vivo. Verdade, né? Será? Vamos ver se dá certo. Acho que dá sim, não dá não? Vamos falar então sobre tarô. Eu tô baralhando aqui o meu deck, né? A gente tem alguns assuntos, tem alguns temas que eu quero propor pra gente falar hoje. Um dos temas é sobre a questão. Boa noite, Paula. Seja bem-vinda de Portugal. Que legal. Seja bem-vinda. É uma honra tê-la aqui no nosso Núcleo Sapienza para falar sobre tarô. Eu adoro o seu grupo de estudos, viu? Muito obrigada pela permissão e pela honra de tê-la aqui. Né? A todos vocês, na verdade. A honra é minha de ter todos vocês aqui para a gente falar um pouco sobre tarô, né? No dia de hoje. Uma das coisas que eu quero muito falar, né? Hoje, começar já de pronto falar, enquanto as pessoas vão se conectando aí, falando sobre assim, a gente está no final do ano, né? A gente está no término do nosso ano aqui e vamos entrar aí para o ano de 2017 e muitas pessoas têm anunciado previsões com relação ao tarô. Vamos fazer previsões para o ano que vem, né? Previsões que são anuais, né? Mês a mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, essas questões. E algumas pessoas me perguntam, isso é válido? Isso funciona? Né? E aí é uma das coisas que eu queria já começar a falar sobre isso. Vamos lá. Quando eu tiro tarô para alguém, e eu tenho ensinado para o pessoal, né, que o consulente coloca as mãos sobre o tarô, eu invoco, peço permissão para abrir as cartas para essa pessoa, né? Nesse momento, que eu vou interpretar as cartas de alguém, né? Nesse momento que eu estou interpretando, eu estou, na verdade, fazendo uma leitura da energia dessa pessoa. Jung que já falava, né, que a leitura das cartas, né, do tarô é como se fosse uma leitura, né, desse inconsciente do meu consulente, né? Então, nesse sentido, como é que eu interpreto isso? Como é que eu entendo isso, né? É válido, será, fazer leituras anuais? Será que eu sou... E aí é uma outra pergunta, né? Será que eu sou a mesma pessoa hoje e de um mês atrás, por exemplo? Será que eu sou o mesmo ser humano? Eu sou a mesma pessoa? Eu tenho as mesmas opiniões? Então essa é acho que uma das perguntas que a gente primeiro tem que fazer. Porque se eu sou a mesma, então significa que, de fato, as coisas acontecem no mundo e não influenciam sobre a minha vida, né?
Então, nesse aspecto, se eu sou alguém que eu não mudo, eu não sofro influências no meio, aquilo que eu leio não me influencia, não me modifica, eu não aprendo coisas novas, então, nesse sentido, eu posso fazer previsões anuais para essa pessoa. Mas a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que, na verdade, nós mudamos, sim, né? Nós somos fruto do meio em que nós vivemos, né? Há diversas ciências que falam sobre isso. A psicologia é uma delas, a antropologia é uma delas, a sociologia é uma delas. E aí eu falo até porque eu trabalho justamente com essas ciências, né? Eu leciono isso. Então, nesse aspecto, se nós somos fruto desse meio, e eu, por exemplo, vivo no Brasil e vou mudar, por exemplo, para um outro país, fatalmente eu vou sofrer influências, pelo menos no processo de adaptação. Onde eu quero chegar com isso? Será que é válido fazer uma previsão, por exemplo, para daqui a 6 meses? Como é que eu estarei daqui a 6 meses? E aí, assim, numa leitura, eu posso fazer uma interpretação, posso fazer uma tiragem para a pessoa para saber como é que ela estará daqui a 6 meses, por exemplo. Mas eu não posso garantir que, de fato, em 6 meses aquilo aconteça, né? Nesse sentido, se nós fôssemos garantir absolutamente tudo aquilo, a gente não contaria com um outro aspecto fundamental, que é a questão do livre-arbítrio. Eu não conto com a liberdade que a outra pessoa tem de ser, né, a condutora da sua vida. Isso é algo que a gente não pode sobrepor. Uma vida não pode ser sobreposta sobre a outra. Eu começo com essa, né, com essa reflexo aí, com essa discussão e tudo, eu começo falando sobre isso, porque a gente vai chegar depois num outro aspecto, numa outra discussão que eu comentei com vocês, que eu, né, anunciei, que é para falar sobre ética no tarô. E aí a postura do intérprete, né? Porque eu penso que a grande maioria, né? Boa noite, Irla, seja bem-vinda. A grande maioria das pessoas que estão entrando nesse... Olá, Morgana, tudo bem? Seja bem-vinda. A grande maioria das pessoas que estão entrando com a gente aqui para falar sobre tarô, né? Ou tem conhecimento ou trabalham com o tarô, né? E aí a gente às vezes se põe, né? E está às vezes numa saia justa aí danada, né? Então, por conta disso, eu começo falando sobre essa questão. É válido fazer leituras anuais para a pessoa? Olha, e aí eu acho que é assim. Seja bem-vindo, hein, Luiz? Eu penso que eu posso fazer leituras anuais, mas na verdade essas leituras seriam leituras de orientação. Eu posso orientar as pessoas no que diz respeito, olha, esse é um ano bom para você fazer isso, isso, isso. Por isso que eu ensino o pessoal, né, nos cursos, eu ensino as pessoas a fazer uma numerologia do tarô, né? Eu posso ensinar, eu posso orientar as pessoas no que diz respeito, olha, esse é um ano bom para você focar nos seus negócios. Seja bem-vinda, Dulce, boa noite. Eu posso orientá-la no que diz respeito, olha, é bom que esse ano você cuide mais da sua saúde, você cuide, né? As cartas, na verdade, vão te orientar nesse aspecto, mas fazer previsões do tipo, olha, no mês de março você vai ter problemas financeiros, no mês de abril você vai ter problemas sentimentais, ou no mês de junho você vai fazer uma viagem. Boa noite, Patrícia. Se você fizer leituras assim, talvez você esteja sobrepondo a sua previsão, o tarô, sobre o consulente. E a gente sabe que não é essa a nossa perspectiva, não é esse o nosso papel, porque senão nós seríamos semideuses, não é, né? O tarô seria uma divindade, e não é por aí. Seja bem-vinda, né? Ohayou gozaimasu, Thaís-san. Né? Thaís vem do Japão, tá conectada com a gente aí. Muito obrigada. Então, será que eu posso, né, sobrepor a vontade? O tarô se sobrepõe a essa vontade do meu consulente, e a gente sabe que não é essa a verdade.
Por isso que tem se falado muito numa perspectiva do tarô chamado de tarô terapêutico. Esse nome não é vinculado a ninguém, mas essa é uma proposta que a gente tem visto cada vez mais como prática dos intérpretes do tarô. Um tarô que sirva de maneira orientativa, né? Um tarô que promova a reflexão das pessoas e promova a tomada de atitude, né? O controle sobre a sua vida. De maneira que ele tenha claro quais são as suas dificuldades, quais são as suas potencialidades, né? O que ele tem de bom, o que ele tem de algo que não é tão bom, o qual ele precisa melhorar. E aí sim a gente faz essa orientação, né? Seja bem-vinda, Silvana, boa noite. Então o tarô não pode nem deve se sobrepor à vontade de alguém, ele é orientativo. Eu tô falando aqui, pessoal, mas quem quiser, por favor, vão fazer as suas perguntas, né? Kombawá, isso aí. A Irla fez um comentário aqui, né? A numerologia é hiperassertiva, a Irla é terapeuta, né, também. E ela tem aplicado isso, não é, Irla, nos seus atendimentos, né, como psicóloga e tudo. Então a gente percebe que de fato o tarô tem essa função, tem esse apoio, né? Jung já falava sobre isso, até tem um livro muito conhecido, né? Jung e o tarô, ele fala muito sobre os arquétipos, ele vai falar muito sobre a numerologia, né? Não sei nem se eu tenho esse livro tá fácil. Peraí que o livro tá aqui na minha estante. Ó, esse livro aqui. Muito legal esse livro, muito bom. Ele vai falar muito, né, Jung e o tarô. Ele vai falar muito sobre essa questão da jornada, né, do louco, né? Uma perspectiva que Jung trabalhou. Ele vai fazer muita relação do tarô com a questão do inconsciente coletivo. Seja bem-vinda, Guga. E com a relação dos arquétipos. Ele vai falar muito sobre mitologia também, porque Jung estudava muito a mitologia, né? E a gente comentou isso numa outra live, né? A gente falou muito assim sobre o que eu preciso para trabalhar com tarô. Não é lícito falar em previsão? Não é. É sim, a gente trabalha com previsões. A gente faz essas previsões, essas leituras de previsões. Mas o que eu acho que não é correto é você fazer garantias de que a sua leitura, de fato, por exemplo, olha, no mês de março isso vai acontecer, no mês de junho isso vai acontecer, de maneira que o seu consulente não tenha condições de modificar isso. Ele pode modificar. Então você diz assim, olha, no mês de abril você vai sofrer um acidente. Você está sobrepondo as cartas sobre a vida do consulente, né? Você está dizendo que o consulente não tem o livre-arbítrio, a liberdade de mudar o seu futuro. Então você pode dizer, eu acho que são formas de se trabalhar, Helena. São formas de se dizer algo para alguém. Então você pode, por exemplo, falar, olha, nesse determinado mês você estará mais propenso, né, a, por exemplo, se machucar ou a sofrer uma desilusão amorosa. Nesse sentido, né? Boa noite, Mônica, seja bem-vinda. Entendeu, Helena? Então, na verdade, não é que não é correto você fazer isso, né? Não é isso, não disse. Eu trabalho com essa questão das previsões, mas eu sempre falo o seguinte, olha, neste mês seria bom que você trabalhasse isso, seria bom que você fizesse tal coisa. Não te fazer uma leitura de maneira que seja absolutamente impositiva, entendeu? É nesse aspecto que eu estou comentando, né? Há pessoas que de fato não fazem, são altamente contra, né? A leitura nesse sentido anual e tudo mais. Se fosse assim, então nós não faríamos nem mapa astral, não é mesmo? A astrologia, por exemplo, não existiria. Porque ela faz um estudo dos nossos astros e ela diz, olha, nesse sentido, quando você faz o seu mapa astral, para quem já teve essa
oportunidade, né? Seja bem-vinda, viu? Sol, Flávia, sejam bem-vindas. Quando a gente faz o mapa astral, a gente vê o nosso próximo ano astrológico e a gente vê, olha, na casa do relacionamento, na casa do amor, na casa do conhecimento, na casa do trabalho, a gente vê em diversos aspectos como será o nosso ano. É uma leitura, de certa forma, um tanto mais genérica, diferente do que muitas vezes a gente vê com relação às cartas do tarô. A gente pode fazer, inclusive, uma leitura do tarô baseado na roda astrológica. A gente já até comentou sobre isso em algumas aulas, né? Então, pode ser feito sim. A questão é só você não sobrepor o tarô sobre o livre-arbítrio da pessoa, como algumas pessoas fazem, como geralmente é vendido a leitura anual das cartas. Então, por exemplo, a gente vai ver muitas previsões, né? No começo do ano a gente vê muitas previsões do tarô. Eu mesmo quero falar para vocês um pouco isso, sobre as possibilidades, o que será o ano de 2017, né? A Paula está falando, nós vemos probabilidades de algo acontecer, mantendo a energia do momento. Perfeito, Paula, concordo com você, mas cada um tem a possibilidade de alterar. Concordo, exatamente isso. Porque nós, então, não consideramos, não, Paula, o livre-arbítrio. Isso é importante. Eu só estou querendo reforçar, porque algumas pessoas me perguntaram sobre esse aspecto e a gente tem visto, de fato, nesses anúncios aí, né, na internet, nos anúncios em geral, pessoas que falam sobre... fazem previsões para o ano, né, para a pessoa, mas de uma maneira assim impositiva, né, imperativa, ou seja, o tarô manda a pessoa fazer tal coisa. Não é esse o objetivo, né? Então isso é uma coisa que eu gostaria muito que a gente tomasse esse cuidado. Então, falando um pouco, né, sobre essa questão desse aspecto, voltando a falar sobre a questão da terapêutica do tarô, o tarô de fato tem um lado, quando a gente tira, né, quando a gente trabalha com essas tiradas, ele tem um lado de fato orientativo, né? Olha, o tarô está te orientando a tal questão, o tarô está te orientando a você enfatizar mais o seu lado de estudos, né? Mas isso é algo que a gente precisa, obviamente, ponderar de acordo com as nossas possibilidades, as nossas necessidades. Sim, eu percebi, tem a ver com o livre-arbítrio. Se o consulente pergunta se algo vai acontecer e quando, qual o período máximo de previsão? Olha, Helena, isso eu acho que varia muito, né? Então, vamos pensar, por exemplo, olha, eu faço uma previsão dizendo que, da forma como você está conduzindo o seu trabalho, você terá uma mudança no seu trabalho em 2 meses, por exemplo. E a pessoa chega lá vamos supor que eu faço essa previsão hoje, né? A pessoa chega amanhã no emprego, senta com o chefe e fala, olha, isso, eu quero mudar aquilo. O que ela fez? Ela absolutamente mudou, ela absolutamente alterou aquela questão. E aquela mudança que estava prevista para daqui a 2 meses acontece naquela semana. Você percebe que houve uma mudança no destino dela? Porque ela foi quem promoveu essa mudança? Então a gente vai ver isso por diversos momentos e muitas teorias, né? A gente vai ver isso por diversas teorias, a gente vai ver o pessoal falando sobre isso, né? Ou seja, se eu sou o gestor, o responsável pelos acontecimentos na minha vida, eu tenho que tomar o comando sobre ela, né? Eu tenho que promover essas mudanças. E aí a gente vai ver muito falar, né? É muito subjetivo a gente falar sobre se isso vai demorar ou não para acontecer. Se bem que algumas cartas, quando falam sobre lentidão, algumas cartas realmente reforçam muito sobre isso. Seja bem-vinda, viu, Fabiana? Algumas cartas falam pra gente sobre questões mais morosas, né? Cartas como, por exemplo, a carta da papisa,
a carta da papisa, da sacerdotisa, a carta do Papa, a carta dos enamorados, a carta da temperança. São cartas que falam, né, no geral, vamos assim dizer, dos arcanos maiores, são cartas que falam sobre processos que são mais lentos, mais tranquilos. Mas cartas, por exemplo, como a carta da roda da fortuna, a carta do mago, a carta do imperador, da imperatriz, a carta do carro, são cartas que falam muito sobre agilidade. Pensa numa carta como a roda da fortuna. Uma carta que vai falar muito sobre acontecimentos rápidos, sobre dinamismo. Não tem como eu dizer que alguma coisa, que quando aparecem essas cartas, são questões lentas. Muito pelo contrário. Há quem diga, por exemplo, e interprete as cartas, né, do 1 ao 10 como, por exemplo, relacionadas a meses. A carta do mago em 1 mês, a carta da sacerdotisa em 2 meses, a imperatriz 3 meses. Há quem faça essa questão, mas aí quando você vai do 12 para cima, né, 13, 14, 15, soma-se os números e aí volta-se a questão. Por exemplo, saiu a carta 13, então vai demorar 4 meses, né? Tem gente que faz assim. São formas de interpretação, são métodos. Eu, particularmente, não gosto de dar meses. Eu prefiro falar o seguinte, olha, isso pode acontecer no primeiro semestre, isso pode acontecer no segundo semestre, isso pode acontecer em 6 meses. Eu prefiro trabalhar dessa forma, né? Porque eu já tive situações, e aí a experiência minha prática, de que as pessoas, você faz uma previsão, aquilo que eu falei, né? Você faz uma previsão de que alguma coisa vai acontecer em 2 meses e acontece em 2 semanas, porque a pessoa resolveu mudar. Então, é muito complexo você fazer isso, né? Pode também, da mesma forma, acontece às vezes de você fazer uma previsão, a pessoa não acredita, ela se recusa e ela não faz nada, do tipo assim, você tá falando, eu não acredito, cruza os braços, né? E aí aquilo de fato acontece e ela fica com medo e nunca mais volta. Isso já aconteceu comigo também. A pessoa nunca mais veio tirar tarô e até onde eu sei, não tirou com mais ninguém, porque falou assim, não, esse negócio dá certo e eu não quero, eu tenho medo disso. Tá bom, Helena? Eu espero ter respondido, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta enquanto eu tô falando aqui, por favor, escrevam aí, né? Depois, mais pro finalzinho, eu vou abrir para umas perguntas aí para vocês, para saber mais sobre isso. Saber mais, né? Quem tiver perguntar alguma coisa. Então, eu falei um pouco sobre essa perspectiva terapêutica do tarô como aconselhamento, né? E esse foi um também dos tópicos, né? Por que eu comecei a nossa live falando sobre isso? Porque eu comentei com vocês, eu escrevi um post hoje falando sobre o código de ética do tarô, né? Eu até disponibilizei isso para vocês, né, na minha página lá do Terapia com Oráculos. No Face, a gente vai colocar aqui no Núcleo Sapienza também esse código de ética do tarô. Foi um código estabelecido em 2013, num congresso de tarô em Barcelona. Né, tem profissionais preocupados com isso. E tem algumas questões que são muito interessantes. Deixa eu pegar até meu aqui. Eu imprimi, né? Imprimi porque eu acho que é um material que a gente tem que estar sempre consultando muito. E eu acho muito interessante porque o primeiro critério, né, que ele vai falar aqui, a primeira questão do código de ética é: acreditamos no livre-arbítrio, que é o que a gente estava comentando até agora, né? E ele vai trabalhar diversas questões, por exemplo, o que eu devo falar, o que eu não devo falar para o meu consulente. E essa semana a gente tem discutido um pouco isso com algumas pessoas, né? Você também usa esse código de ética? Que legal, Paula, eu fico muito feliz, né? Você ainda mais em Portugal, tá até mais próxima aí, né? Deve ser mais fácil de você ter acesso a esse congresso que eu já vi, inclusive, que vai acontecer agora novamente em 2017. Depois você, né, pontua pra gente aí um pouco sobre isso, né? A gente, por exemplo, precisa se colocar de uma maneira mais isenta na hora que estiver lendo para alguém, né? A gente precisa realmente pensar muito como é que a gente vai fazer isso. E achamos legítimos perguntar sobre algo que afeta outra pessoa, mas que está em ligação.
Exemplo, se a pessoa vai contatar. Não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta. Se eu posso, por exemplo, perguntar para alguém, por exemplo, é isso? Eu penso o seguinte, Helena. Vamos supor que alguém... eu quero saber, por exemplo, da minha mãe. Eu quero saber das minhas... Eu tenho 3 filhas. Eu quero saber sobre as minhas filhas. Numa consulta de tarô, é correto eu fazer esse tipo de pergunta? Eu acho que sim. Eu acho que sim, é correto. Eu posso perguntar sim sobre outras pessoas, né? Eu tô preocupada, por exemplo, eu quero saber sobre os meus pais, eu quero saber sobre os meus irmãos, eu quero saber sobre alguma pessoa a qual eu cuido, né? Como se chama o livro? Qual livro? Eu falei do código de ética, né? Do tarô. O livro que você está falando, o outro livro do Jung, o tarô, é esse, Helena? Esse aqui. Uma jornada arquetípica. Eu não sei se ele tem em Portugal, mas qualquer coisa depois você me fala, a gente conversa, eu te mando, não tem problema, tá? Penso eu que deve ter. Se não tiver, depois você me chama no inbox, né? Em particular, a gente pode conversar sobre isso. Eu te mando sem problema, tá? Olá, Bia, seja bem-vinda. Então, eu acho que a gente pode sim, retomando aquela questão, a gente pode perguntar sobre outras pessoas. Mas, por exemplo, perguntar sobre os inimigos, perguntar sobre um rival, perguntar sobre alguém que nós não gostamos, né? Precisa ser pensado muito sobre esse aspecto, né? Com questões de saúde, de fato, é algo que sempre me é muito complexo, né, Paula? De fato, eu já vi algumas questões, inclusive, uma consulente mais recentemente, né, estava com muitos problemas com relação à saúde de uma pessoa da família e queria saber se essa pessoa ia sobreviver, estava no hospital, internada e tudo. De fato, as cartas não eram positivas. A gente tinha cartas como, por exemplo, a carta da morte, a carta da torre, juntas. Eu me lembro, se eu não me engano, acho que era 9 ou 10 de espadas, eu não me lembro exatamente agora, né? Realmente são cartas que não são positivas, não tem como esconder, não tem como, não é que a gente não deve esconder, mas não tem como falar para a pessoa assim, olha, essa pessoa a qual você está preocupada vai sobreviver, né? Você não tem como você, na verdade, dar a notícia para a pessoa de que a pessoa a qual ela estava se perguntando era uma pessoa que realmente estava, né, no final da sua vida. Não tinha como né, dar a notícia para ela de uma maneira mais sutil. Não tinha como. Então eu falei, olha, pelas cartas que se apresentam aqui, realmente a saúde dessa pessoa está bem grave, né? Está bem delicada e ela deve entrar num processo mais complicado, né? Mais com risco nas próximas semanas, né? Ela chorou muito na hora, né? Mas tirei novas cartas, incentivando o que ela deveria fazer, que deveria aproveitar esses momentos com a pessoa. E foi o que ela, né, fez, a atitude que ela tomou, e de fato a pessoa desencarnou em poucas semanas, né? Então, isso é uma questão muito complicada nesse sentido, né? A gente sabe que pelas cartas do tarô a gente consegue ver, por exemplo, problemas, né? Problemas psicológicos, problemas efetivamente, por exemplo, coluna, joelhos, né? Parte toda de rins, questões todas, né, do aparelho reprodutor, ou questões, né? Enfim, a gente consegue ver essas questões, a gente consegue trabalhar isso, a gente sabe. Mas eu acho que aí entra, se essa permissão da espiritualidade para que isso apareça para a pessoa numa jogada, eu sempre peço também a permissão para dar uma orientação de maneira que a pessoa possa trabalhar isso positivamente, né? Então, por exemplo, eu tenho muitos consulentes que têm problemas, né, que vêm tirar as cartas e têm problemas. Boa noite, Tiago, seja bem-vindo.
tem problemas nos joelhos ou na coluna, por exemplo, e a gente percebe muito frequentemente que são pessoas que têm problema, que têm mais dificuldades de aceitar ajuda, são pessoas que não se dobram fácil, são pessoas geralmente, né, mais orgulhosas. Então a gente procura orientar as pessoas nesse aspecto. Eu entendo, Paula, que nós não somos somente um corpo físico, nós somos um corpo espiritual primeiro. E as coisas que acontecem no nosso corpo físico, elas são materializações do nosso corpo mental e nosso corpo espiritual, né? Então eu preciso tratar o espírito e tratando também do corpo. Não é, né, o que a gente tem hoje na medicina na nossa medicina ocidental. A nossa medicina ocidental trata somente a doença, trata somente o corpo físico. A gente sabe que a medicina chinesa, e aí a Thaís, né, do Japão, pode falar um pouco sobre isso, né? Ela tá lá no Japão. Chinesa, né, oriental, vai tratar o espírito também. E trata muitas vezes o que é a causa, né? O que está causando aquilo? Com a acupuntura, com diversas práticas aí. Então, Paula, eu penso dessa forma. Eu penso que o tarô vai propiciar, vai identificar isso, não que ele vai te dizer assim, olha, você está com um problema no seu rim, mas ele vai te ajudar a entender determinados padrões de comportamento que vão te proporcionar isso. E às vezes acontece que você entra num processo de conexão tão grande com as cartas, eu não sei você, mas eu tô ali às vezes tão imersa no entendimento, né, na concentração com as cartas, que aí eu falo assim, olha, você tem problemas no joelho? Você tem problemas na coluna? E a pessoa às vezes até se assusta nesse aspecto, porque a carta te dá, né? Rim tem a ver com medos, exatamente. Problemas nos rins têm a ver com medo. Então, por isso, e aí eu acho que você chegou numa questão que eu sempre comento, né? Para tirar tarô, eu preciso só estudar tarô? Não. Eu preciso estudar outras questões, eu preciso entender um pouco da psicologia, se possível. Seria muito bom entender um pouco, eu falo da psicologia, mas eu preciso entender um pouco do ser humano, o comportamento humano. Eu acho que eu me tornei uma melhor taróloga quando eu fui estudar questões sociais, né? Quando eu fui estudar história das culturas, entender determinadas culturas, porque a gente tem, né? Sou de medicina chinesa, que legal. Eu trabalho com terapias assim, eu trabalho com florais, né? E eu trabalho numa faculdade japonesa, então eu tenho uma proximidade muito grande com a cultura oriental também. E a gente percebe muito que essas práticas orientais nos ajudam nesse exercício, no entendimento sobre algumas questões no que diz respeito ao corpo humano, não é mesmo? Então eu penso que se eu entender um pouco mais sobre o ser humano, a sua forma de viver, né, seja na cultura ocidental, em outras culturas, isso vai me ajudar também a entender o tarô, né? Por que o imperador, a imperatriz tem esse comportamento? Quem é o mago? Quem é a sacerdotisa? Quem é aquele que tá dirigindo o carro? Né? Quem está representado nas cartas dos enamorados? Como é que ele pensa? Por que ele está em dúvida? Quem é aquele anjo que segura os 2 jarros na carta da temperança? Quem o diabo está amarrando? Não é quem é o diabo, mas a quem ele está amarrando a ele. Quem são as pessoas que estão se jogando da carta da torre? Eu preciso fazer essa pergunta nessas cartas. E olha que eu estou falando somente das cartas dos arcanos maiores. Eu nem entrei na carta dos arcanos menores. Ou até mesmo nas cartas da corte. Quem são essas pessoas? O que elas pensam? Eu preciso fazer essa pergunta também. Daí, o estudo contínuo no que diz respeito ao tarô. Eu preciso... por isso que o japonês vive 1000 anos, é verdade. Ele tem uma concepção e uma noção muito maior
sobre a questão da natureza. Primeiro que ele tem um respeito muito grande à natureza, né? Entender que a natureza é divina também. Daí você vai ter os kamis, né? Que são os deuses da natureza. Na cultura africana a gente também vai ter um pouco disso, né? Com os orixás. Mas eu preciso entender, na verdade, essas pessoas, o que elas pensam. Então, voltando à questão do código de ética do tarô, né? Quando eu vou dar uma notícia para o meu consulente, eu preciso perceber, eu preciso também saber, por exemplo, e prepará-lo de maneira que ele possa receber notícias como essa. Ele perguntou, por exemplo, de um parente da família, uma pessoa muito querida, que está doente, ele quer saber se essa pessoa vai sobreviver ou não. Né? Imagina, eu vou falar, não, ele não vai, ele vai morrer. Imagina. Como é que eu vou trabalhar isso, né? Ou seja, como é que eu vou trabalhar o aspecto psicológico dessa pessoa consulente que está na minha frente? Primeiro que eu entendo que quando eu tiro o tarô para alguém, eu preciso ter permissão espiritual para isso. Então eu sempre faço uma oração inicial pedindo permissão para abrir as cartas para essa pessoa. Permissão da espiritualidade para abrir as cartas para ela. E depois, efetivamente, vou lá, tiro as cartas e tudo, vamos dialogando, vamos conversando. E eu preciso me colocar no lugar desse consulente, né? Eu preciso, na verdade, ter essa sinergia, essa empatia, essa ligação, porque isso é fato. Na hora que eu tenho uma pessoa na minha frente, seja física ou não, né, para tirar as cartas, eu estou numa perfeita conexão com ela, né? Você viu minha pergunta? Se detectarmos que a pessoa não está preparada para receber notícias tão graves, pode omitir? Olha, eu acho que de fato você pode alertá-la, né? Mas eu acho que omitir não, mas eu acho que você pode pensar em formas de alertar essa pessoa, né? Por exemplo, vamos supor que a pessoa, um caso que a gente teve recentemente, né? Seja bem-vinda, viu, Andréia? Deixa eu olhar aqui o comentário da Mônica. Eu acredito que nunca podemos tirar a esperança das pessoas, mesmo porque a fé pode mudar a situação. Concordo. É um fato que aconteceu, né? Uma aluna me perguntou essa semana que ela foi tirar tarô para uma pessoa, né? E essa era uma jovem, uma menina, e a pessoa perguntou, e ela percebeu que a menina estava com uma tendência suicida, né? Falou várias vezes de se matar. E aí ela pegou e queria saber se ela podia falar para a mãe dessa menina ou não. A menina é menor de idade, acho que deve ter uns 17 anos, né? E aí ela me perguntou para falar sobre isso. E eu acho assim, olha, eu falei assim, você tirou tarô para a mãe da menina? Eu perguntei, ela falou que não. Eu falei assim, então tira. Tira tarô para a mãe dessa menina, tira gratuitamente, tira tarô para ela, né, uma pessoa da família, tira, orienta, eu falei, mas alerte a mãe da menina. Primeiro, porque ela é menor de idade, segundo, há um risco de morte, né? E você, de fato, precisa trabalhar essa questão, se teve essa permissão de você saber, eu falei, é porque você pode interferir nesse caso, interferir positivamente. Eu falei, então você precisa realmente fazer algo por onde. Então, essa mãe também precisa receber esse alerta, essa orientação. Então, chame a mãe para se consultar, né? Eu não sei qual foi a atitude que ela tomou. Eu não falei com essa minha aluna novamente, mas essa foi a orientação que eu dei, né? Deixa eu ver, Fabiana, eu passava com uma moça que falava dessa forma. Olha, sua avó vai morrer ou seu pai está traindo sua mãe. A gente saía de lá totalmente desequilibrado e de fato essas coisas aconteciam. Então, Fabiana, as coisas vão acontecer, né? Se houve a permissão de você saber, elas vão acontecer. Eu acho assim, você não ia conseguir impedir o seu pai de trair a sua mãe, nem você aí talvez conseguisse impedir sua avó de morrer se estava no destino dela, né? Mas eu acho que você pode pensar na forma como você vai falar. Eu falei assim, olha, eu falaria, olha, eu acho que a sua avó não está tão bem de saúde. Eu falei, procure aproveitar os momentos que você tem com a sua avó.
Ela falou assim, ou, por exemplo, o seu pai está traindo a sua mãe. Eu falei assim, poxa, o que será que está acontecendo? Será que, né, converse com o seu pai. Procure observá-lo. Ou então, traga a sua mãe para tirar tarô comigo. Né? Eu já fiz isso. Traz a sua mãe para tirar tarô comigo. Né? Eu quero conversar com a sua mãe. Porque, na verdade, a culpa da traição não é sua. Não é do seu pai, não é da sua mãe. É uma questão deles. É uma questão que eles têm que resolver. Né? Então, isso precisa ser, de fato, pensado. Até onde eu vou? Né? O tarólogo vai se tornar responsável, é verdade, né? E no caso dessa minha aluna, ela vai ser responsável. Ela teve a permissão de saber que a menina quer se matar e no fim ela não vai fazer nada, né? Então precisa ponderar, eu acho que o tarólogo precisa ter esse equilíbrio emocional para poder não se envolver de maneira que ele, né, o consulente chora, ele vai chorar junto, ele não vai conseguir mais fazer interpretações das cartas, então precisa tomar cuidado, né? Paula Neto está falando, são os 3 passos: compreender, primeiro fazer esse trabalho de compreensão, depois aceitação e no final transformação. Concordo, é importantíssimo, de fato. Você precisa entender a situação, né? A Fabiana, ela me disse, por exemplo, tome cuidado com a rede elétrica, pois há perigo de morte. E eu desenvolvi pânico sobre isso. Então, né? De repente você vai desenvolver um pânico de algo da qual você não tinha antes. Percebe como há uma influência psicológica nesse tarólogo, né? E é por essa questão que os psicólogos também fazem terapia, né? Então aí a pergunta é: será que eu, enquanto tarólogo, que também sou um terapeuta, tenho uma função terapêutica, trabalho com tarô, de aconselhamento e tudo, será que eu também não precisaria ter alguém que me auxiliasse nesse processo? E aí é uma outra questão que, de novo, é uma outra discussão que as pessoas geralmente falam, assim, né? Eu, enquanto tarólogo, né, preciso estudar só o tarô, preciso ter como única, né, atividade o tarô, né? Eu acho que o tarólogo, o intérprete das cartas, é bom que ele tenha uma outra atividade. É bom, por exemplo, que ele não se isole das outras questões. Por exemplo, ele procure ter alguma atividade que mantenha a sua saúde intelectual, emocional, sua saúde física. Ele precisa ter esse equilíbrio, uma prática de meditação, uma prática esportiva que seja, né? Que ele procure ter momentos em que ele possa extravasar, ele possa relaxar a mente, esvaziar a mente dos pensamentos, que ele tenha alguma prática, sabe, meditativa, espiritualista. É importante que o tarólogo tenha, né? Para que ele tenha esse equilíbrio emocional no momento da consulta, né? Por isso que o psicólogo faz terapia, né? O terapeuta faz terapia também. Por isso que, e eu falo como terapeuta floral, né? A primeira recomendação que a gente tem como terapeuta floral é fazer uso dos florais, né? Que quem trabalha com floral de Bach também vai saber disso, né? Eu trabalho com floral de Saint Germain, né? A Ira tá falando que você vai trabalhar, ministrar um curso de orientação terapêutica. É importante isso. Você precisa ter, de fato, ter, sabe? Essa questão é importante isso. Porque, na verdade, como é que você quer orientar alguém se você não tá bem? A pessoa chora, você chora junto. Não é que você não tem, que você é frio naquela hora. Não, não é isso. É que você precisa estar centrado e concentrado nas cartas para fazer essa atividade, né? Isso é fato. Você precisa ter essa concentração, esse equilíbrio, para que você possa orientar a pessoa, porque se a pessoa começa a chorar e tudo naquele momento, você entra naquela vibração, naquela sintonia energética dela, você talvez não consiga ter a lucidez e a clareza para fazer uma interpretação das cartas. Então isso é muito sério, né? E por isso que eu reforço essa questão do código de ética, como ele é importante
para o exercício da profissão, né? Que alguém quer assumir essa posição como tarólogo, né? A Tina já viu aqui que eu peguei as cartas, né, Tina? Já veio fazer a pergunta aí, né? Tudo bem, eu vou embaralhar que a gente já faz, tá bom? Então, na verdade, a gente percebe que o código de ética do tarô ajuda também a gente a entender qual o nosso papel diante do consulente que está à nossa frente, até onde a gente pode ir, né? Até onde nós devemos ir, devemos ser, como é que fala? Ou não devemos invadir o livre-arbítrio da pessoa, né? Isso é fundamental, esse aspecto aí, tá bom? Vamos lá, vou embaralhar as cartas aqui. Seja bem-vindo, Silvio. Sol, gostaria de saber do meu trabalho. Vamos lá, vamos lá. Vou abrir para umas perguntas aqui, né? Quem quiser pode fazer outras perguntas, outros comentários aí, né? Você pode aplicar técnicas de centramento que podem ajudar a mudar o estado de vibração. Pode, na verdade você pode. Na consulta, né, na hora que a pessoa, por exemplo, chora, alguma coisa assim e tudo mais, né, eu costumo muito acender, né, acendo incenso, alguma coisa assim que mantenha a pessoa, que ajude a pessoa nesse processo, né. A Andréia quer fazer uma pergunta. Já vou. Deixa eu lá tirar as cartas pra Tina. Tina quer saber, deixa eu ver aqui, se ela vai encontrar um novo amor. Vamos ver agora em 2017, não é isso? Não, Tina? Vamos ver se a Tina vai encontrar um novo amor agora em 2017. Vamos lá. Olha, Tina, primeira carta do Rei de Copas. Eu acho que vai, né? A carta do Rei de Copas é justamente a carta do homem apaixonado, né? Então eu acho que você vai, sim, eu acho que você vai ter vitórias, né? A carta do 6 de paus. Eu acho que você vai, de fato, ser bastante feliz nessa sua nova, nessa relacionamento, né? Um relacionamento que vai, né? Pajem de ouros, um relacionamento que vai trazer bastante alegria e prosperidade para sua vida. Eu acho que você vai, sim. Deve acontecer isso e muito em A Sol quer saber sobre o trabalho dela. Quer saber o que? Se você vai arrumar um novo trabalho, é isso? Vamos saber como é que tá o trabalho da Sol. Sol Moraes, como é que está o trabalho da Sol? Olha, Sol, eu vejo que você está num impasse aqui, né? Ou seja, talvez dúvida diante de se deve continuar no trabalho ou não, né? Verifique se né? Eu não tenho mais informações sobre isso. A carta do Cavaleiro de Espadas diz que é hora de você mudar. É hora de você promover mudanças, é hora de você, né, arriscar, na verdade. Então, eu acho que seria bom que você pensasse nisso. E a carta do Louco vai falar justamente sobre esse aspecto, né? Talvez seja o momento de você arriscar. As duas cartas falam sobre isso, né? Tanto a carta do Cavaleiro como a carta do Louco falam sobre essa coisa de arriscar, de usar da criatividade para algo novo. Então, se você tá com alguma ideia de mudança, Sol, eu acho que seria bom você arriscar. Tá bom? Andréia quer saber, aproveitar para saber se o tempo dela no terreiro já se esgotou. Vamos ver. A Helena está comentando, esses aspectos são muito importantes de fato. Os problemas do outro não são nossos, pois nesse momento deixamos de poder ajudar. É verdade. Andréia, vamos ver se o seu caminho no terreiro já se esgotou. Vamos ver. Vamos ver.
Olha, eu vejo que aqui houve, de fato, muita... acho que você contribuiu muito para casa, você ajudou muito, você ajudando numa série de detalhes, né? 8 de ouros. Você foi aquela pessoa que, de fato, contribuiu muito, né? Aqui, assim, eu acho que, de uma certa forma, aquilo que você pôde fazer pela casa, você fez, ajudando de diversas formas no crescimento da casa e tudo mais. E agora, 8 de copas, eu vejo que é o momento de você se retirar. Né? Aquilo que você construiu, que você colaborou, e muito interessante, né? 8, né? Aquilo que você colaborou, que você ajudou, aquilo de fato não se perderá. Mas é o momento de você partir. Nina, vocês estão no... Dá para desligar aí a internet? Viu, Andréia? E aqui fala para você, na verdade, seguir o teu caminho, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Gostaria de saber sobre os meus caminhos no amor, Madalena. Já vou ver aqui. A Fabiana. Tratar o oráculo como uma coisa... Deixa eu ver... Estática é dizer que somos vítimas de um destino, né? Hoje vejo o tarô de outra forma. Somos agentes do destino. E ele me ajuda. Tenho medo de choque e evito riscos. Entendi. A Madalena quer saber sobre os caminhos dela no amor, né? Vamos ver como é que estão os caminhos dela no amor, da Madalena Gitana. Olha, Madalena, eu vejo que você sofreu decepções, né? E não foram muitas, não foram poucas, foram significativas, assim, né? Eu vejo que você tá, assim, bastante triste, vamos assim dizer, né? É como se você tivesse muito na defensiva no que diz respeito aos relacionamentos. Eu acho até que você está com dificuldade de acreditar nas pessoas, acreditar na possibilidade de um novo amor, acreditar nessa possibilidade de ser feliz. Mas a carta do As de Espadas, essa aqui é interessante, as 3 cartas são de espadas, né? Essa carta do As de Espadas fala que existe uma possibilidade, existe uma nova oportunidade. Então eu acho que você pode sim vir um novo amor, mas eu acho que você precisa superar essa questão, tá? Se você conseguir superar essa questão e conseguir se desprender disso, dar um voto de confiança, acreditar mais, eu acho que você vai estar preparada para esse novo amor, tá bom? Helena, gostaria de saber se a minha relação vai evoluir positivamente. Eu penso que seja a sua relação amorosa, não é isso? Helena, vamos lá. Vamos ver se a relação da Helena vai evoluir positivamente. Penso que seja, né? Uma relação amorosa. Olha, Helena, a primeira carta, a carta da Lua, fala sobre confusão, fala sobre certas dificuldades, né? Assim, dificuldades de ter clareza. Eu acho que não é uma relação que talvez falte clareza nas situações, né? Na forma como tem sido conduzida. Eu acho que tá clara. Eu vejo aqui, sabe, um certo sofrimento. Eu acho que talvez porque essa situação não está clara, eu não sei se fato a possibilidade de crescimento, porque talvez não haja sinceridade ou clareza de propósito dos dois, tá? E a carta do 9 de paus fala que, na verdade, assim, eu penso que a mágoa e a dúvida das duas partes, né? Então, talvez, ou vocês... E vamos ver um conselho para vocês aqui? O conselho das cartas aqui? Eu acho que precisa, primeiro, os dois, né? Os dois precisam conversar e colocar mais verdade, mais sinceridade, mais amor, mais paixão nesse relacionamento. É como se o relacionamento fosse morno, sabe? Então, pense bem, né? Pelo menos é o que as cartas estão me dizendo aqui. Depois você me fala se é isso mesmo, tá bom? A Irla quer saber se o curso vai acontecer em diferentes cidades, se vai expandindo, é isso, Irla? Vamos lá.
Vamos ver se o curso dela vai acontecer em várias cidades. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu vejo que há uma certa preocupação, Irla, né? Sua nesse sentido, né? Até por isso que você está fazendo essa pergunta, né? Eu vejo que você vai ter ajuda de pessoas, de amigas, de companheiros, né? Pessoas do seu âmbito familiar, possivelmente até alunos seus, né? E o As de Ouros, eu acho que sim. É o início de algo, início de parcerias também, viu, Irla? Então, acho que vai ter sucesso, sim. Tá bom? Patrícia quer saber, minha dúvida para o ano que vem é se vou conseguir trabalhar com o meu próprio negócio e ter condições de deixar o meu trabalho como empregada. Patrícia, eu nem precisaria tirar as cartas para isso, mas eu vou tirar de qualquer forma. O ano de 2017 é um ano muito, muito propício para novos negócios. Quem quer começar uma nova atividade, expandir, é um ano que a gente vai ter respostas rápidas para essa questão. Então, eu acho que você vai ter sucesso, mas vamos ver se você vai conseguir trabalhar no seu próprio negócio. Vamos lá. O que as cartas nos dizem? Olha, 4 de paus. Com certeza, eu acho que inclusive você vai fazer parcerias muito positivas. A chance de alguém entrar, inclusive financeiramente, com essa parceria, uma pessoa, um sócio, talvez alguém que venha acrescentar acrescentar no sentido materialmente, mas trazendo novas perspectivas. Então, eu acho que isso vai acontecer de fato, de uma maneira muito positiva. E a outra carta, que é a carta do carro, é a carta de mudanças, de agilidade, de coisas novas. Vocês vão conseguir, né, promover alguma coisa de uma maneira bem rápida e expandir rapidamente. Eu acho que você vai ter muito sucesso nessa nova empreitada, tá? Depois você me conta, tá bom? Mônica, professora, eu gostaria de saber como vai ser a minha jornada espiritual no ano que vem. Vamos lá, vamos lá. Eu quero fazer sobre isso, sim. A Fabiana, poderia fazer um resumo da carta As de Copas, se der tempo? Faço sim. Mônica quer saber como vai ser a jornada dela espiritual para o ano que vem? Vamos ver. Espiritualmente, né? Para o próximo ano, 2017. Eu vejo que é um ano de mudanças, é um ano de você quebrar paradigmas, viu, Mônica? Assim, promover mudanças de pensamento, de atitudes, você vai ser testada nesse sentido, né? E vai estar mais propensa também a discussões, a brigas. Então, eu penso, Mônica, que às vezes a gente fica tão, né, preso a certas questões, certas opiniões, a gente tem dificuldade, às vezes, de sustentá-las, né? Então, a carta do 10 de paus fala sobre isso, sobre... às vezes a gente precisa ceder, porque a sobrecarga que a gente tem é muito grande, e a gente precisa, na verdade, entender que há coisas novas, as coisas mudam, se renovam, e a gente precisa ceder muitas vezes. Essa carta e essa carta, o 4, né, o 5 de ouros, fala sobre isso. É o tipo perder para ganhar, né? As 3 cartas, na verdade, falam sobre quebras de paradigmas. Espiritualmente, o próximo ano para você vai ser um ano que você vai ser testada sobre isso, tá? Procure se centrar mais, procure estar mais, sabe? Fazer uma prática que seja de yoga, de meditação, que você possa trabalhar principalmente a sua flexibilidade, tá? Tome cuidado com sobrecargas de energia, assim, preocupação demais, sabe? Esse trabalho demais. Tome cuidado sobre isso para você não se sobrecarregar, tá bom? Depois você me conta como é que foi. Vamos ver o que mais que o pessoal gostaria de saber se a pessoa que ela ama o que ela sente por ela. Eu amo o K. O que o K, né? O que ele sente pela Carla Lopes? Vamos ver.
Olha, Carla, eu percebo que o K, né? Ele já teve uma decepção muito grande, ele vem provavelmente do término de um relacionamento, né? Ele houve uma decepção, algo muito, fala assim, sabe, um sofrimento muito grande. Então eu acho que ele deve ser uma pessoa um tanto, entre aspas, cismada, um tanto, talvez até com certa dificuldade de confiar, né? Mas a carta do 4 de espadas mostra que ele sente em você uma pessoa que de fato é companheira, é amiga, é calorosa, é amistosa, ele sente confiança em você, né? Então eu acho que é uma coisa extremamente positiva. Essa sinergia que há entre vocês dois é algo que é fruto desse cultivo. Eu acho que você conseguiu cultivar isso nele. E a carta do louco fala que assim, ele está disposto a se lançar, se jogar nesse amor e acreditar efetivamente e confiar em você e a trilhar um caminho juntos. Então eu acho que tende a ser um relacionamento extremamente positivo, né? E procure trabalhar com a segurança dele, né? Procure fazer com que ele sinta seguro do sentimento, do amor que você sente por ele, tá? Que eu acho que isso vai ser positivo. A Carolina quer saber sobre a relação com a filha. Como é que está a relação da Carolina com a filha dela? Eu vejo que há mudanças nessa relação, né? Talvez ela esteja numa mudança de fase, talvez entrando numa adolescência, alguma coisa assim. Então, ela deve estar numa fase, talvez nessa fase de mudança. Então, ela precisa também não precisa somente de uma mãe, ela precisa também de uma amiga, uma companheira, alguém que vá estar do lado dela, com que ela possa contar efetivamente. E isso vai exigir bastante de você, jogo cintura, né? Exercício de diversos papéis, né, junto com ela, então isso vai ser importante. E a carta do As de Ouros reforça novamente assim, esteja ao lado dela, realize atividades com ela e que vocês possam ter, sabe aquelas coisas, os momentos de menina, de ir pro salão juntas, de curtir, vamos fazer alguma atividade de mulher, uma atividade de meninas, né, juntas, ir pro cinema, alguma coisa que você possa se aproximar dela e que ela entenda que a mãe não é só aquela provedora, mas a mãe é uma amiga também, né? Isso é algo que importante, principalmente na carta do 3 de copas, ok? Paulo Neto, Paulo, exatamente, né? 2017 dá 10 que dá 1, que é o início, exatamente isso. Essa é uma das interpretações do ano de 2017. Né? Há quem diga, há quem interprete também 2017 como sendo 20 e 17. Então aí seriam duas influências que a gente teria, né? Isso também precisaria pensar, ou seja, nós teríamos o arcano 20, que é a carta do julgamento. Então é um século para a gente, né, procurar avaliar. Há quem diga, inclusive, que o século, né, o ano 2000, né, seria o término de um processo todo aí, ou seja, talvez, dentro das perspectivas escatológicas, o final do mundo, né, o final do ano 2000, a gente teria o final desse mundo. E o 17, que é a carta da estrela, então é um momento também para a gente começar as coisas de maneira, né, com humildade, com tranquilidade, mas fazendo alguma coisa nova, começando alguma coisa pequena, mas a gente teria respostas rápidas para isso. Sempre ponderando muito, avaliando muito antes de tomar uma decisão. Essa também é uma interpretação, tá bom, Paula? Que se tem sobre esse próximo ano 2017. A Fabiana queria um conselho para a minha relação com minha mãe. Está muito difícil. Se deixo que ela resolva ou busco ser mais ativa. Estou desgastada. Vamos ver um conselho para a Fabiana no lidar com a mãe dela. Vamos lá.
De fato, né, Fabiana? Parece que a relação ficou estagnada, né? Eu acho que até, Fabiana, você saberia coisas para fazer, mas eu acho que, de certa forma, isso foi se acomodando ao longo do tempo, né? A carta do 4 de ouros fala de novo sobre uma relação de apego, né? Talvez a forma como você esteja conduzindo, Fabiana, seja uma forma um tanto estagnada, né? Precisa pensar se não vale a pena promover mudanças nessa relação. A carta do mago mostra que assim você tem possibilidade de fazer essa relação mudar, tá? Eu não sei se você trabalha com terapias alternativas, que sejam florais, com ervas e tudo mais, mas eu penso que a carta do mago significa que você tem possibilidade de mudar essa situação. Faça conexão com o plano superior, use do conhecimento que você tem, use as ferramentas que você tem em mãos e lute por essa reconexão aí com a sua mãe, tá bom? Vamos ver. Guga, sinto que estou meio desconectada da minha espiritualidade, meu lado espiritual. O que acontece, né? Vamos ver. Guga, a gente precisa entender que às vezes as mudanças, as transformações que acontecem na nossa vida não são só mudanças e transformações físicas, são questões espirituais também, tá? Então vamos ver como é que tá esse seu lado espiritual, né? Como é que tá a espiritualidade da Guga, né? O que ela... Olha, Guga, que interessante, a carta do Papa, né? A carta do Papa fala um pouco sobre esse conhecimento, esse autoconhecimento. Então, assim, seria bom que você procurasse se conectar mais com a espiritualidade. Não tô falando para você ir para uma igreja, alguma coisa assim, não, tá? Não é porque veio a carta do Hierofante, a carta do Papa, que significa que você tem que ir para uma igreja. Na verdade, a gente pode se ligar com a espiritualidade de diversas formas. Uma contemplação da natureza, uma prática de meditação, num retiro mais espiritualista, num banho de cachoeira, num passeio na mata. Quando a gente faz isso, a gente está promovendo essa conexão com essa espiritualidade, com esse lado sagrado da natureza. Então, eu acho que você precisa procurar isso, né? Essa reconexão, né? essa desconexão que você falou que existe, na verdade parte de você promover essa conexão. A carta do louco fala inclusive sobre isso. Eu até, Guga, arriscaria dizer se não seria interessante você fazer uma viagem. Sabe essas viagens tipo retiro espiritual? Né, do tipo, vou fazer uma viagem para São Tomé das Letras, Machu Picchu, alguma coisa assim, sabe? Algo que você promova essa contemplação, esse contato com a natureza, mas que você possa fazer uma avaliação, uma autoavaliação. É importante isso, e eu vejo que você vai ter absolutamente sucesso. 10 de copas, né? Você vai se redescobrir e vai descobrir essa divindade, esse Deus, essa deusa que existe dentro de você, né? Tirando mágoa, tirando, sabe, angústia, sofrimento e tudo mais. Então, às vezes a gente acha que a conexão com a espiritualidade a gente acha somente numa igreja. Não. Errado a gente pensar nisso, né? Eu, como trabalhando com teologia, posso dizer que é puramente verdade, né? A gente não precisa estar numa igreja, numa instituição religiosa para estar em contato com o sagrado. A gente pode promover isso de diversas formas. Então, busque essa conexão, viu, Guga? É isso que eu te digo. Carolina, gostaria de saber sobre minha relação. Já vou te falar, Carolina. Muito obrigada. Tem mesmo uma pessoa querendo me ajudar financeiramente, entrar em uma parceria. Eu estava em dúvida se iria dar certo. Me ajudou na minha decisão. Olha, Patrícia, a carta foi extremamente positiva ali. Eu não teria absolutamente nenhuma condição de saber que existia essa pessoa. Então, se o tarô te aconselhou, eu acho que vale a pena acreditar, tá bom? Carolina quer saber sobre a relação dela. Vamos ver como é que tá a relação da Carolina. Olha, Carolina, eu vejo que é uma conexão muito grande entre vocês, né? Essa carta da força fala sobre uma força, uma relação muito forte, uma sexualidade muito presente nos dois, uma ligação muito forte nesse sentido.
A carta do 9 de copas, ou seja, uma carta extremamente positiva no que diz respeito ao relacionamento, dizendo que é sucesso, né? Há uma satisfação, vocês me parecem que se dão bem, eu vejo que você está bastante envolvida aí, bastante apaixonada. A carta da rainha de copas, você está bastante envolvida no relacionamento, né? Assim, procurando demonstrar bastante os seus sentimentos. Então, né, eu acho que você tem uma boa correspondência desse sentimento. Então, acredite, confie e siga o seu caminho aí com ele, tá bom? Com o seu parceiro, parceira, que seja. Vamos ver. Roberta, meus filhos ficaram de recuperação. Gostaria de saber se eles vão passar de ano escolar. Vamos saber se os filhos da Roberta Campelo, se eles vão sair, se eles vão passar de ano, né? Vamos ver se eles vão passar de ano. Olha, Roberta, eu vejo, né, a carta do diabo, assim, eu acho que eles se acomodaram um pouco nessa questão, né? Eles ficaram de recuperação, então de recuperação que se acomodaram. Eu vejo você bastante preocupada nessa questão, né? A gente tem a carta do 9 de espadas e a carta do enforcado. Eu vejo que assim, não sei se eles estão querendo, sabe, eles poderiam se esforçar, mas olha a carta que eles estão, né, de mãos para trás, é como se eles estivessem se recusando a passar de ano, né? Esse esforço que eles deveriam ter tido no começo, eles não estão querendo fazer. E eu vou fazer uma outra pergunta, são cartas que não são tão positivas assim, né? O que você pode fazer para ajudá-los nesse processo? Vamos ver? Né? O que você pode fazer? A carta do As de Espadas, eu acho que você tem que acompanhar mais de perto, né? Nesse sentido, eu acho que você tem que promover essas mudanças, dando tarefas para eles, né? Eu acho que uma outra coisa que assim, olha, não fez, não estudou, não tem tal coisa, não estudou, não vai passar de ano, né? Às vezes a gente fica protegendo demais os filhos e na verdade a gente está impedindo-os de crescer. Então, se você acompanhar, der tarefas para eles, né, eles terão vitória. Eu acho que isso é uma coisa importante. Aí, a carta do carro, eu acho que tem que promover mudanças no que diz respeito à forma de estudo deles e talvez até mesmo promover mudanças no que diz respeito à forma como eles têm se comportado com relação aos estudos. Está na hora de eles saírem da zona de conforto e, de certa forma, arcar com essa responsabilidade que é deles de estudar e não estudou, não passa de ano. Infelizmente, a gente às vezes tem que deixar que os filhos sintam na pele essa questão. Tá bom, Roberta? Espero ter ajudado. Depois você me conta aí como é que ficou. Helena, sua informação vai ao encontro da situação atual. Será que vai ser possível conversar? Depois você me procura, Helena, não tem problema. A gente pode conversar, né? E você me chama e a gente conversa, não tem problema, tá bom? Aí ela tá falando sobre os cursos. Os cursos de Reiki em 2017 acontecerão mais vezes que em 2016? Vamos ver, Irla. Olha, Irla, eu acho que você vai promover mudanças. A carta não vai ser tão... Os ganhos, né? Não serão tantos assim, não. Eu acho que haverão certas preocupações e, de certa forma, certas desilusões aí. Talvez seja bom você inovar no que diz respeito às abordagens, tá bom? Talvez promovendo mudanças aí. Vamos ver os comentários aqui. Maria Ângela gostaria de saber sobre a saúde. Carol, eu já vou encerrar daqui a pouco, né? Senão a gente não termina, né? Aqui. Maria Ângela quer saber sobre a saúde dela. Vamos ver aqui, tá? Vamos ver a última pergunta. Saber como está a saúde da Maria Ângela Tavares.
Mariângela, eu vejo que a carta do carro fala um pouco sobre certas mudanças, né? Talvez você tenha passado por algumas dificuldades aí, um pouco talvez resistente a mudanças. A carta do julgamento fala também, reforça também sobre essa questão. Você sempre, sabe, cobrando bastante, julgando bastante situações. Talvez seja importante que você leve as situações com mais docilidade, com mais tranquilidade, né, seja mais amorosa, seja mais dócil nas situações. Me parece pelas suas cartas que você cobra muito, né? Você exige muito de você mesma também. Então você precisa ser um pouco mais, sabe, tranquila, um pouco mais doce, mais suave mesmo no que diz respeito às questões, tá bom? Alguém tinha me perguntado sobre a carta do As de Copas. A carta do As de Copas é uma carta que fala sobre amor, o início de um amor que está a caminho ou um amor intenso que está chegando. Para mim, todas as cartas do As de Copas, As de Paus, As de Ouros, As de Espadas, são o início de algo, né? Uma possibilidade tremenda de alguma coisa positiva acontecer. Para mim, eu sempre encaro positivamente. Então, o As de Copas para mim é um amor supremo, um amor pleno que está entrando, está chegando aí. Tá bom? Eu sei que o pessoal tem muitas perguntas aí. Eu vou até deixar isso para a gente fazer uma próxima live. A gente fala mais sobre essa questão, né? A gente falou um pouco hoje sobre a questão terapêutica. Vocês percebem que nessa forma de atendimento, né, como no caso da moça que perguntou sobre os filhos, eu sempre promovo fazer, né, uma reflexão para que ela, né, consiga ser um agente transformador da vida dela. Falamos um pouco sobre a questão do código de ética, né, do tarô aí, sobre isso. Eu sempre abordo isso nos cursos, né, que eu ministro, e aí no Núcleo Sapiens a gente fala bastante sobre esse aspecto, no trabalho com o tarô. Eu sempre falo sobre essa questão, sobre essa postura ética. A gente está aí com alguns alunos, né, do curso de tarô. A gente está com alguns alunos aqui na nossa live aqui, acompanhando a gente. A gente vai fazer outras lives sempre aqui no Núcleo Sapienza, né, para discutir sobre tarô, para falar sobre tarô, porque é importante que a gente não fique somente aqui fazendo previsões, tirando as cartas para as pessoas, mas que a gente também possa promover mudanças e promover discussões, na verdade, sobre o tarô. Eu acho que falta isso no Brasil. A gente, assim, existe esse congresso, né, em Barcelona, e eu acho que a gente precisava fazer algo no Brasil, né? A gente precisaria fazer algo que seja para discutir sobre tarô no Brasil, para discutir sobre a postura do tarólogo, para discutir sobre as previsões. E uma coisa que eu até comentei recentemente nos meus posts assim, qual a minha responsabilidade diante das situações, né? Ou seja, a gente está no ano de 2007 pela frente, as esperanças se renovam, as pessoas procuram muitos tarólogos para tirar as cartas, para saber como é que vai ser o ano que vem. A gente viu aí muito pelas previsões das pessoas, as pessoas procurando bastante sobre isso, ou seja, qual é o meu papel, qual é a minha contribuição nesse sentido, e é uma responsabilidade muito grande do tarólogo. É necessário que se tenha um equilíbrio emocional, é necessário que ele tenha, né, um preparo para lidar com isso, porque diante da crise que a gente tem no país, diante das dificuldades que a gente tem aí no Brasil e no mundo, o tarólogo vai ser né, as suas esperanças serão depositadas sobre ele e ele vai ter uma voz maior diante de outras pessoas, promovendo essa dificuldade, essas reflexões, né, trazendo as pessoas para um caminho mais lúcido aí. Então eu gostaria de deixar essa reflexão com vocês, que vocês pensem sobre essa questão, o que eu acho importante, né? Convidar todos vocês para ficar ligados nos nossos canais, no núcleosapienza.com, né? No Facebook. O meu também tem o site, terapiacomOráculos.com.br, que eu convido as pessoas para entrar, para curtir. No Facebook também.
né? Vou estar sempre falando sobre tarô aqui ou nos outros canais. Deixar o meu abraço a todos vocês, a minha gratidão por todas que estiveram aqui presente conosco, né? Fazendo as perguntas, contribuindo, o pessoal que teve de Portugal, né? A Thaís do Japão. Muito obrigada a todos vocês por essa permissão, por estarem aqui. Quem quiser estudar tarô com a gente ainda está disponível, o curso pode entrar ainda e dizer, né, que a profissão de tarólogo, vamos assim dizer, é algo extremamente prazeroso, poder ajudar o próximo, né? Poder ajudar as pessoas é sempre muito prazeroso, mas requer também muito compromisso e seriedade. Então, eu deixo meu abraço, né, a todos, a todas que estiveram presentes. Agradeço a todos vocês por esse momento, por essa permissão. Uma excelente semana a todos vocês, uma semana extremamente positiva, né? É uma semana que eu encaro assim de muitos desafios, é uma semana regida pelo As de Ouros, uma semana perfeita para a gente começar, né, novas questões, começar alguma coisa extremamente nova, né? E ser de fato aquilo que a gente tem falado tanto, a gente ser de fato o agente, sabe, transformador, que promova as mudanças na nossa vida. Vamos pensar sobre isso e vamos pensar assim, o que eu posso mudar na minha vida? Seja uma coisa pequena, um caminho diferente que eu vá para o meu trabalho, já é uma mudança. Isso já vai promover uma mudança na minha vida. Então vamos procurar promover as mudanças da nossa vida nessa semana. O As de Ouros fala exatamente para a gente sobre isso. Um beijo no coração de todos vocês. Muito, muito grata por essa permissão. E boa noite a todos vocês. Namastê. Beijo grande e até lá. Tchau. Nossa, 1h20, meu.